Olá, meus amores, vamos estudar? Olha, nós tivemos mudança no nosso roteiro por conta das avaliações, né, das AAPs. Então, vamos hoje, para terça-feira, dia 18, para essa sequência didática Produção e Destino do Lixo, na página 199. E vamos ler o que está se propondo para fazer aqui. Atividade 2A, leitura de texto e elaboração de resumo. Resumo, o que é um resumo? Alguém aí já fez um resumo? Vocês sabem como fazer um resumo? Olhem, se estivéssemos em aula, era algo que faríamos juntos. Mas agora, mesmo distante, nós vamos tentar fazer da melhor forma possível, tá bem? Para isso, eu quero que vocês peguem o livro de vocês, peguem um lápis para marcar, para a gente anotar, e o caderno. Nós vamos utilizar o caderno hoje, pois nós faremos aqui um resumo. E vou pedir mais uma coisa. Quem adiantar o vídeo e lá para o final, onde tem o resumo, vai perder. Ou seja, assistam passo a passo, porque o importante aqui é o quê? É a gente aprender a fazer esse resumo que vai nos responder algumas questões que já foram levantadas, tá bem? Olhem, então vamos lá. Para nós fazermos um resumo sobre um texto, o que a gente tem que fazer primeiro? Primeiro, nós temos que ler o texto inteiro. Depois que nós lermos esse texto inteiro, nós vamos pensar assim, do que é que esse texto está falando? Qual que é o assunto principal? Então, assim que a gente levantar o assunto principal, nós vamos lendo bloco por bloco e grifando as informações importantes. Depois que nós grifarmos essas informações importantes, nós vamos passá-las para o caderno. Isso mesmo, nós vamos utilizar o caderno. Só que, gente, nós vamos copiar esse texto todo lá no caderno? Nós vamos grifar o texto inteiro aqui? Não pode. Nós vamos grifar só palavras-chave, coisas importantes. Lá no caderno, esse resumo, ele tem que ter aproximadamente 10 linhas. Ou seja, pode ter 9, 11, mas não pode ter 15 nem 5, tá? Então, vamos lá para esse desafio? Passo a passo junto com a Pro? Olhe, o problema do lixo produzido em ambientes urbanos. Como podemos definir o lixo? O lixo é o que sobra, ou seja, o que é descartado, aquilo que está quebrado e sem condições de uso e precisamos descartar. As embalagens, objetos e brinquedos quebrados e resíduos de alimentos são exemplos de resíduos que descartamos todos os dias, mas que ainda podem ser aproveitados de diversas formas e devem ser reciclados quando possível. Mas de onde vem o lixo? O lixo vem de diversos lugares. Das nossas casas, escolas, restaurantes, supermercados, lojas e feiras, ruas, dos hospitais, indústrias, vias públicas, empresas, entre outros. Você já parou para observar a quantidade de lixo que geramos? Observe o lixo que se acumula na sua casa em 1 ou 2 dias. Pode não parecer muito, mas imagine se você juntá-lo por 1 mês. Imagine agora todos os lugares produzindo lixo todos os dias. Já parou para pensar quanto lixo será que uma cidade produz? Milhares de toneladas de lixo são produzidas todos os dias em cada cidade. Essa quantidade tão grande de lixo é um problemão. Este texto foi retirado deste site, né? Olhem só, Ambiente SP, que é Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo,
que se chama Se Liga no Lixo, Resíduos Sólidos para Crianças. É um texto adaptado, tá bem? E que foi acessado em 13 de abril de 2018. Se vocês clicarem, escreverem tudo isso, vocês vão conseguir acessar esse texto lá no site, tá bem? Nós lemos o texto e sobre o que está falando esse texto? Qual é o assunto principal desse texto? É o lixo, né? O lixo produzido. É o lixo produzido em todos os locais? Não, aqui está, olhem só, como diz aqui no título, ele está focando os ambientes urbanos, tá? Então, aqui no primeiro bloco, vamos ver o que está falando, o que nós podemos grifar para nós colocarmos no nosso resumo? Começa assim, ó, como podemos definir o lixo? Ou seja, tá perguntando o que é lixo, né? E aqui está falando, ó, o lixo é o que sobra, ou seja, o que é descartado. Aí vai dando exemplo, olhem só. Aquilo que está quebrado e sem condições de uso e precisamos descartar. Será que a gente precisa grifar tudo isso? O que dá para a gente grifar aqui de mais importante? Nós podemos grifar, olha, o lixo é o que sobra, ou seja, o que é descartado. Aqui é uma definição. É claro que nós não precisamos colocar como podemos definir o lixo. No nosso resumo, nós podemos colocar lixo é o que sobra e o que é descartado. Já vai estar definindo o lixo, certo? E depois, a gente precisa dar o exemplo? Não, no resumo não. Mas aqui no texto, nós já lemos no texto fonte, certo? Que o texto fonte é esse. Olha, aí vai. As embalagens, objetos, brinquedos quebrados e resíduos de alimento são exemplos de resíduos que descartamos todos os dias, mas que ainda podem ser reaproveitados. Então, olhem só, o que nós podemos grifar para colocarmos no nosso resumo? Nós podemos colocar que há exemplos, né, de resíduos que descartamos, mas que ainda é possível ser reaproveitados, tá bem? Então, aqui nós marcamos o quê? As palavras-chave ou trechos desse texto que nós podemos colocar lá no nosso resumo, tá? Depois, na hora de colocarmos no resumo, nós veremos o que a gente vai precisar complementar com outras palavras ou trocar, retirar, tá bem? Porque nós não podemos pegar exatamente como está aqui e colocarmos lá. Mas vamos continuar aqui os nossos grifos. Olhem só, de onde vem o lixo? Aqui tem uma pergunta e já vem a explicação. Ó. O lixo vem de diversos lugares. E aqui tudo isso, gente, vai explicando os lugares. No resumo, eu vou precisar colocar todos esses exemplos? Não, eu posso dizer, o lixo vem de diversos lugares, posso colocar da nossa sociedade, tá bem? Isso vai o quê? Incluir todos esses exemplos. E o terceiro bloco. Você já parou para observar a quantidade de lixo? O que está falando aqui? Olha, aqui já está falando da quantidade. Vocês viram que ali é a definição, aqui fala de onde vem, e neste terceiro bloco está falando da quantidade. Então, diz assim, observe o lixo que se acumula na sua casa em um dia ou dois. Aí vai falando que parece que não é muito, mas é. Aí, olhem só o que tem aqui, quando diz assim, ó, milhares de toneladas de lixo são produzidas todos os dias em cada cidade. Essa quantidade tão grande de lixo é um problemão, porque é um problema a ser resolvido. Ou seja, de todo esse trecho, eu não preciso colocar do lixo que é produzido na nossa casa, que pode parecer pouco, mas não é. Porque aqui tem uma reflexão. O que eu posso tirar desse trecho para o nosso resumo?
Isso aqui, ó, que milhares de toneladas de lixo são produzidos todo dia em cada cidade, que isso é um problema, tá bem? Vocês viram como que a gente pode grifar o que é mais importante no texto? É claro que isso que é mais importante é meio subjetivo, ou seja, eu acho isso mais importante. De repente, você pode achar alguma coisa um pouco diferente da Pro. Isso não é um problema. Basta você olhar se você não vai pegar só um exemplo e esquecer, vamos dizer, do conceito principal, tá bem? Vamos agora para o resumo? Bem, vejamos aqui como que eu produzi esse resumo, tá? A primeira coisa, coloquem a data, o resumo. Por que que eu tenho que colocar resumo? Para que serve um resumo? Um resumo serve para eu estudar, né? Então, ou seja, se eu tenho um texto grande e eu quero deixá-lo menor, só com as partes principais, eu faço um resumo para facilitar quando eu tiver que falar sobre esse texto, quando eu tiver que voltar nele para estudar. Para isso que serve um resumo. E as pessoas usam muito isso, né? No seu dia a dia, nos momentos de estudo. Eu devo colocar, né? Vocês têm que colocar aí o quê? O título, porque eu tenho que saber que texto é esse que eu resumi. Então, qual que é o título? O problema do lixo produzido em ambientes urbanos, ou seja, nas cidades. No primeiro parágrafo, lembra que a Pro tinha grifado que o lixo é o que sobra do que é descartado, mas há exemplos de resíduos que podem ser reaproveitados? Eu grifei várias coisas. Na hora que eu vou colocar no resumo, eu tenho que acrescentar algumas palavras para o quê? Dar fluidez ao texto. Então, vamos ver. Eu coloquei assim: lixo é o que sobra, vírgula, ou seja, o que é descartado. Nós sabemos, né? O que sobra, o que é descartado. A gente sabe o que é isso. O que é descartado? Tudo aquilo que a gente joga fora, o que a gente não quer mais, certo? Porém, há exemplos de resíduos. O que são resíduos? Vamos dizer, uma latinha que você jogou fora, alguma coisa que você jogou fora e que ainda podem ser reaproveitados. O exemplo está onde? Está aqui no texto-fonte. No texto-fonte fala, né, sobre brinquedos, sobre alimentos que são usados para fazer o quê? Adubos, né? Então, no texto-fonte tem os exemplos, mas no resumo eu trago o que? As ideias principais, somente isso. Então, como ficou? Lixo é o que sobra, ou seja, o que é descartado. Porém, há exemplos de resíduos que ainda podem ser reaproveitados. Não ficou assim representativo daquele bloco? E do segundo? No segundo, olhem só, tinha tudo isso. Mas de onde vem o lixo? Aí fala, o lixo vem de diversos lugares e explicava cada um desses lugares. Olha como eu coloquei aqui. O lixo vem de diversos lugares. Eu até havia colocado diversos lugares das cidades, mas eu apaguei. Sabe por quê? Olha o que está aqui no terceiro bloco. No terceiro bloco eu coloquei assim: as milhares de toneladas de lixos que são produzidos todos os dias em cada cidade é um problemão. Ou seja, aqui já tem cada cidade, ia ficar aqui em diversos lugares da cidade, depois aqui cada cidade, ia ficar repetitivo. Então, eu não precisei colocar, porque já teria no parágrafo posterior, no parágrafo de baixo. E aqui nós temos o que? A foto representando todo esse lixo, não é? Olhem esse trecho: milhares de toneladas de lixo são produzidos todos os dias em cada cidade. Essa quantidade tão grande de lixo é um problemão. Como que eu resumi? Eu ia começar a milhares? Eu comecei assim: as milhares de toneladas de lixos que são produzidas, né? Eu acrescentei um que aqui, ó, tá? Que são produzidos todos os dias em cada cidade. Já vim para cá.
é um problemão. Eu descartei, retirei essa parte porque eu estou fazendo um resumo, tá bem? Então, se eu ler agora esse texto todo, dá para eu ter uma ideia? Então, se eu ler esse texto todo, dá para eu ter uma ideia sobre o lixo, o problema do lixo produzidos em ambientes urbanos? Sim, porque está dizendo que o lixo é o que sobra, que ele vem de diversos lugares e que são muitas toneladas e que isso é um problema, tá bem? Deu para vocês terem uma ideia do que é um resumo? Espero que sim. Façam de vocês aí. Pode ser bem parecido com o da Pro, mas que seja bem representativo do texto fonte, ou seja, desse texto aqui. Combinado? Entenderam? Então, façam o mesmo aí no material de vocês. Eu quero que vocês grifem as partes principais no texto fonte e que façam um resumo e mandem fotos para a Pro, tá bem? Beijos!